Tá aí o Crespo, claro que ele está no meio de uma maratona de jogos. A gente sabe que esse é um problema para o São Paulo, especialmente por causa do que aconteceu no Campeonato Paulista. Para vencer a competição, o São Paulo, bem no início da temporada, se doou mais, jogou mais vezes com os mesmos jogadores, não é? Atingiu um nível talvez antes que as outras equipes e agora está pagando um preço caro por isso. Tanto é que o Arboleda, Denilson, se machuca no primeiro tempo, é substituído pelo Bruno Alves. E a gente não sabe ainda, o São Paulo não divulgou um diagnóstico mais preciso, mas de repente fica aí 15 dias afastado, teve Copa América para ele também. E é estranha a lesão, enfim, a forma que ele se machucou, porque ele tenta diminuir o espaço, na tentativa do cruzamento do jogador do Vasco, não sei se foi o Léo Jabá que estava fazendo o cruzamento ali, mas enfim. E depois ele sente, bota a mão na posterior e ele sente. Ou ele sentiu antes, em algum momento, em alguma corrida, enfim, sentiu a posterior direita, e aí para diminuir o espaço ali para o cruzamento do Vasco, ele leva a mão na posterior e acaba sendo substituído com a entrada do Bruno Alves. O São Paulo estava colocando todos os seus jogadores lesionados já no trabalho de campo, nesse processo. A gente até falou ontem aqui antes de ontem, perdão, da volta do Willian e do Luciano, que o Luciano acabou nem indo para o banco de reserva e provavelmente pensando no clássico do final de semana. E é triste a notícia da lesão do Arboleda. Enfim, não tenho diagnóstico, não sei se é muito grave ou não, grau de lesão muscular. São Paulo ainda não divulgou. Né? Grau de lesão muscular, para saber mais ou menos o tempo que ele vai ficar parado. Eu falo essa questão da tristeza porque tanto ele, Miranda e o Léo, eles vêm fazendo um campeonato interessante. Eles se adaptaram bem, os três estão tendo ali uma sintonia interessante dentro de campo e é uma ausência que pode prejudicar, sim, o São Paulo nesse sistema defensivo. E além dele, do Arboleda, que é um zagueiro que está vivendo um bom momento, também tem o Luan, que está lesionado, que acho que é uma baixa, e o Éder, que era um cara que poderia ser mais aproveitado também pelo Crespo. Agora, quero falar do jogo, porque independentemente do Vasco estar na Série B, a gente sempre considera um confronto tradicional, um São Paulo e Vasco. O Vasco até criou jogadas, circulou bastante com a bola, mas foi infeliz na finalização, agrediu pouco a defesa do São Paulo, Thiago Volpi, enfim. E o São Paulo não, conseguiu fazer os seus gols, um resultado que para a Copa do Brasil e mata-mata é ótimo. A gente mostrou ali a finalização do Léo Jabá, cortando para dentro e finalizando com o pé direito. Foi a única, de repente, o único perigo que o Vasco criou no primeiro tempo e como é importante a presença do Rigoni e a presença do Benítez. Ontem, para mim, os dois jogadores foram os destaques desse São Paulo, com essa questão do passe longo que o Benítez tem, a inteligência de movimento do Rigoni. Óbvio que teve ali algumas situações de jogo que poderia até ter sido um placar ainda melhor. O Pablo, por exemplo, teve uma oportunidade de finalizar, ele tentou um passe. A primeira chance do jogo, mal começou a partida e o Rigoni perdeu um gol que normalmente não perderia. Isso. Também teve essa do Rigoni, depois no segundo tempo uma bola na trave, enfim. O placar poderia ter sido maior. Não é um placar ruim, tendo em vista você jogar com um time que está fazendo um campeonato da Série B interessante, está quase entrando aí no G4, que é o grande objetivo do Vasco. E um outro destaque, Renata, que eu achei, a forma que o Nestor marcou o Marquinhos Gabriel, que é o grande responsável nas criações de jogadas do Vasco. Ele praticamente diminuiu o espaço no Gabriel, o Gabriel não conseguiu jogar, o Marquinhos Gabriel não conseguiu jogar e o Vasco teve as suas dificuldades. Agora, Denilson, a gente vê que você falou do Rigoni e do Benítez, o primeiro gol do São Paulo, simboliza bem o quanto eles são entrosados, já jogaram juntos na Argentina e são jogadores que, para o São Paulo, quando estão em forma, 100%, eles melhoram muito a qualidade da equipe. Mas acho que quando a gente pensa em Copa do Brasil, tem que olhar também o jogo de volta, que acontece em São Januário. Para o São Paulo, um 2-0 é muito tranquilo, não tomou nenhum gol do adversário, não é? Para o Vasco levar para os pênaltis, vai ter que aplicar o mesmo placar, o que não é tão simples assim. O São Paulo pode esperar, pode jogar no contra-ataque, na volta. Acho que essa classificação não está garantida, mas ela ficou bem encaminhada. A gente está falando do Pablo também, tá aí ao gol dele. O Pablo até teve uma jogada dele antes que ele poderia ter finalizado e ele prefere o cruzamento. A gente vê que está sem confiança, muito cobrado, entrando. Só que assim,
se a gente analisar números, o Pablo é um dos artilheiros da Copa do Brasil, mas eu coloco uma ressalva, porque como o São Paulo deitou e rolou para cima do 4 de julho, não é? Fazendo muitos gols numa mesma partida contra um adversário fraquíssimo, então não dá para considerar tanto isso. Mas acho que o Pablo é um jogador que tem que ser mais aproveitado, que tem que ter uma sequência, até para retomar essa confiança que ele já teve em outros momentos. A retomada da confiança é só jogando mesmo. Isso você tem razão, porque ontem, especificamente em 2 momentos, você vê a falta de confiança do jogador. O centroavante, ele pensa primeiro em fazer o gol. Se fosse eu ali na área, eu pensaria em passar. Mas o 9, o cara que faz gol, ele pensa em fazer o gol direto, não pensa em tocar a bola. No primeiro tempo, ele teve uma possibilidade de repente, bater de primeira, até dominar e fazer o gol, ele tenta um passe. No segundo tempo, num passe do Rigoni, que foi uma dos contra-ataques que o São Paulo teve, o Rigoni deixou a bola para ele justamente para ele chegar finalizando. Ele tinha 2 opções, ou ele domina e vai mais para frente em velocidade e tenta fazer o gol, ou ele bate de primeira. Ele foi tentar o domínio, a bola saiu para o lado esquerdo dele, ele perdeu o tempo, teve que girar e devolver para o Rigoni, aí o Rigoni finalizou e facilitou a defesa do Vanderlei. Isso mostra a falta de confiança, que é o que o Rigoni tem, muita confiança. Tanto é que o passe do Benítez para o Rigoni, você vê a qualidade do domínio, você vê a tranquilidade para fazer o drible, finalizar com a perna direita, enfim, que ele tem essa facilidade com a esquerda e com a direita. Então, isso mostra, né, em alguns gestos técnicos do Pablo, que ele não tem confiança. E aí essa confiança vem só jogando. E eu acho difícil, com toda essa maratona de jogos, que ele tem aí uma sequência, sei lá, de 3, 4, 5 jogos.